boa noite, Bia, boa noite, doutor Fernando. É um prazer enorme estar com vocês aqui de novo, né? De novo, porque eu digo, porque eu já entrevistei a Bia, né, individualmente sobre medicina integrativa e já tive uma aula com o doutor Fernando através de uma entrevista que a gente também fez com ele. Então, é sempre um prazer enorme, né? A gente porque cada vez que a gente conversa, a gente vai descobrindo e ajudando o nosso público a cada vez entender mais, né? A fazer reflexões. Bom, nosso encontro de hoje, a gente vai falar do Shirin-Yoku. Desculpem, nós vamos falar do Shirin-Yoku. Prática que nasceu no Japão, né? Depois a Bia pode complementar, na década de 80, e significa, o mais fácil para mim, o banho de floresta, né? A técnica recentemente ganhou mais evidência, e até a Bia já esteve aqui com a gente falando um pouco sobre isso, por conta de ampliação e produções científicas aqui no Brasil, né? E o doutor Fernando é um dos protagonistas, né? Quando a gente fala um pouco sobre isso. Pesquisas sugerem a técnica como solução de bem-estar, né? Trazendo benefícios à saúde e à longevidade, que é o nosso tema central aqui. Nós vamos receber hoje, já falei, dois especialistas, pessoas que eu tenho assim muita admiração, uma admiração profissional e também de generosidade com a gente. Da última vez que nós estivemos aqui, eu preciso acrescentar que o doutor Fernando falou um pouco de toda a experiência que ele viveu dentro do processo, né? Do conhecimento do processo do envelhecimento. Então, também foi essa aula que a gente, né, pôde completar aqui. Hoje a gente vai focar, né, justamente no banho, né, de floresta. E aí eu vou fazer um bate-bola, vou falar um pouco com a Bia, um pouco com o doutor Fernando, e aí a gente vai complementando, tá? Qual a origem, Bia, do banho de floresta e o propósito inicial da prática no Japão? Primeiro eu quero agradecer, antes de responder a pergunta, a você mais uma vez, a Jéssica, pelo convite, por essa abertura aqui no Lunch Talks. Vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos. Eu estou com uma blusa creme, com detalhes verdes e um batom rosado. É muito bacana ter essa oportunidade de falar do banho de floresta aqui, mais uma vez, de forma mais profunda, e principalmente ao lado do doutor Fernando. Então, é muito especial para mim e eu fico muito feliz dessa oportunidade conjunta aqui. Mas vamos lá, eu vou falar um pouquinho do banho de floresta. O banho de floresta, o nome original, como você mesmo trouxe, ele é Shirin-Yoku. Ele nasceu na década de 80 no Japão por conta de uma crise de saúde pública na época, onde tinha uma evidência muito latente da síndrome de Karoshi, do tecnoestresse por conta do excesso de trabalho. A área médica identificou isso na época e por essa elevação de casos de ansiedade, de depressão, e por conta, inclusive, de um estilo de vida na cidade. Então, foi nesse momento que o banho de floresta surgiu, nessa intenção de reaproximar as pessoas, a população, à natureza. E a cultura japonesa, ela já tem tradicionalmente essa vertente, né, esse DNA, por conta da cultura, do território. E, na verdade, o banho de floresta, ele reacendeu, né, eu acho que inspirou essa reconexão na época. E foi muito bacana que o banho de floresta surgiu nessa época dentro de um parque. Acho que é interessante colocar também, né? Foi uma campanha para incentivar as pessoas a visitarem mais os parques. E com esse movimento,
aconteceu uma percepção maior de melhora na saúde. E foi um movimento que desencadeou, inclusive, pesquisas científicas no tema. Né? Então, o Banho de Floresta ele passou a fazer parte de um calendário dos parques. O Japão ele tem uma rede de parques e florestas que são reconhecidas como florestas terapêuticas. Então, é muito bacana. Hoje, o Banho de Floresta é uma atividade dentro dos cronogramas dos parques. E esses estudos científicos, eles confirmaram essa validação no bem-estar, na saúde mental, na redução do estresse. E muitas pesquisas aconteceram envolto desse tema no Japão e hoje no mundo inteiro. Né? E na época, acho que um pesquisador que ficou bem reconhecido, né, que foi um dos pioneiros do banho de floresta, foi o Dr. Miyazaki, que inclusive participou de um diálogo com a Fiocruz, que também fez um projeto de cooperação técnica, depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito, sobre o banho de floresta. Então, desde a década de 80, esse movimento iniciou no Japão e ficou articulado em outras regiões do mundo, né? E aí, aqui, né? Vamos voltar para a nossa casinha aqui. Aqui no Ocidente, qual foi esse marco, né, em relação natureza, saúde humana, e qual o estudo mais recente que a gente vê sobre a prática do banho de floresta? Então, aqui no Ocidente, aconteceu praticamente ao mesmo tempo um estudo científico que abordou a influência da natureza, na saúde humana. Tem um estudo que é bem conhecido, inclusive, que aconteceu no Hospital da Pensilvânia, e foi liderado pelo Dr. Roger Urich. Ele comparou, nessa mesma época, dois grupos de pacientes. Um grupo de pacientes, os dois estavam se recuperando de uma cirurgia de vesícula, só que um grupo ficou com vista para a natureza, né, em quartos com vista, e o outro grupo não. E foi percebido que esses pacientes que estavam favorecidos desse contato, eles relataram sentir menos dor, né, também menos medicamentos, né, foram administrados para esse grupo. Então, ficou comprovado ali também a influência positiva da natureza. Né? E aqui no Brasil, a Fiocruz estabeleceu uma parceria com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia e realizou uma pesquisa para avaliar os efeitos do banho de floresta nos biomas brasileiros, né, para identificar os benefícios na saúde mental e na saúde cardiovascular, para validar essa mesma evidência aqui no nosso país. E recentemente houve uma transmissão onde o Dr. Fernando também esteve conosco, né? O Dr. Fernando participou, inclusive trazendo essa experiência, foi muito especial. E esse projeto de cooperação técnica também aconteceu em parceria com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, através do Dr. Marco Aurélio Bilibio, que é pioneiro também na ecopsicologia no Brasil e também foi o responsável, né, por esse projeto específico do Shirin-yoku para ampliar esse reconhecimento da prática aqui no Brasil como uma prática integrativa de saúde também. Nossa, aqui agora eu já tô aqui pensando nas interfaces que existem. Aí, doutor Fernando, explique para a gente, para mim principalmente, né? Porque eu costumo dizer que eu que sou a maior beneficiada do meu programa do Longe Talks, porque eu que aprendo, né? O que acontece no corpo biologicamente quando estamos em contato com uma floresta? Eu acho, Liane, que talvez a gente devesse retomar um pouco o que nos adoece, né? A gente vive numa sociedade, e isso já ficou bem evidente na fala da Bia, né? Que perdeu o contato com o bem viver, né? A gente, eu acho que seria muito longo e por aí, mas assim, devemos lembrar que se estamos aqui hoje conversando,
Isso se deve principalmente à atuação das mulheres, né? Até mais ou menos 3.500 a.C., as sociedades humanas eram, né, as micro-sociedades humanas eram literalmente regidas, lideradas por mulheres movidas pela sua sensibilidade. Então, o bem-estar humano está intimamente relacionado à sua capacidade de estar em contato com o plano sensível. A gente vê isso muito claramente nas populações originárias que vivem em íntima harmonia com o meio ambiente, né? Eu não usaria o termo natureza, porque nós também somos natureza, né? Somos natureza adoecida, somos natureza desviada dos seus princípios, mas somos natureza. Então já começa aí o entendimento de por que mergulhar num ambiente natural o mais intacto possível, né? E aí, de novo, eu volto à fala da Bia, que assim, por exemplo, os famosos jardins japoneses são, assim como muitos dos jardins chineses, né, são cópias da natureza, né? Diferente de jardins mais europeus, vamos dizer assim, onde até no jardim existe uma tentativa de dominação da natureza. Por exemplo, aquelas podas de árvores fazendo formas esculpidas na árvore, né? Não me lembro o nome disso, mas tem um nome, é uma arte, né? Então, assim, a cultura japonesa, a cultura chinesa, preserva isso já na própria cultura, né? Enquanto que o Ocidente foi se distanciando disso progressivamente, principalmente graças às lideranças masculinas. E é bem isso, quer dizer, é uma gestão de pessoas exercida por homens com violência a serviço da ambição, jamais do bem comum. O banho de floresta, por mais humilde que possa parecer, é um recurso simples, né, em que o homem é devolvido a esse útero de Gaia, né? E aí, só para terminar né, a resposta dessa sua pergunta, eu acabei tendo que me estender um pouco, mas todos nós, já desde de Maine Bryan, que um filósofo francês do século XVI, se não me engano, ele era, olha que interessante, ele era um filósofo matemático e político, né? E ele definia a vida como tendo um modo de vida que é, digamos assim, o impulso que vem de dentro, e o modo de vida 2, que resulta do encontro entre esse impulso que vem de dentro e o que Gilles Deleuze chamou de plano de imanência, que é tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, existe uma emanência, né? Algo que emana, e algo que imana, né? Algo que está ao redor. E todos nós, em maior ou menor grau, assim, afetamos o nosso modo de vida aquele que seria natural, genuíno, espontâneo, com um modo de vida 2, que é de sobreviver às circunstâncias. Então, o banho de floresta é um plano de imanência, né,
que favorece a expressão do modo de vida 1 e, nesse processo, gera a possibilidade da não necessidade da doença, né? A doença se torna desnecessária, porque eu fluo, né? Então, a minha doença não é mais necessária. Então, muito simplesmente falando, é isso. Depois, se você quiser, a gente vai mais cientificamente falando. Nossa, que bacana. É assim, da gente colocar dessa importância, né? Dessa conexão, principalmente na vida, né? Na maturidade, quando a gente. Porque eu, às vezes, estudo um pouco sobre biografia humana. E na biografia humana, através dos CTNs, aos 63 anos, a gente entra na curva ascendente da espiritualidade. E essa curva vem muito de encontro com todo esse papo que a gente está tendo e com toda essa reflexão sobre o que emana, o que a floresta pode trazer e essa troca que a gente faz e que gera exatamente isso na maturidade, né? Agora, Bia, qual é a diferença, tá, entre fazer uma trilha de esportes ou aventura ou fazer uma sessão de banho de floresta? Então, Elia, cada formato tem uma intenção, né? E todos têm o seu valor, claro. Mas o banho de floresta, ele é uma experiência contemplativa. Então, não tem uma meta de chegar a algum lugar. Enfim, na verdade, é a presença. É a presença que estabelece. Foi até o que o Dr. Fernando trouxe, né? O banho de floresta, ele traz esse conceito que parece muito simples, mas a ideia é que nós tenhamos a oportunidade de sair desse tempo Cronos e que haja uma permissão para acessar um outro espaço-tempo. Para quem mora na cidade, isso é tão essencial, né? A gente sabe desse ritmo que nós vivemos, que é muito desafiador. Eu acho que vem bastante ao encontro do que o doutor Fernando trouxe em relação à autopercepção corporal, né, em relação à saúde e doença. Então, a ideia do banho de floresta é uma iniciativa de autocuidado, primeiramente, é essa escuta. Então, é um encontro primeiro com a sua própria natureza, quando você faz contato com aquele ambiente. Então, o próprio ambiente florestal, ele facilita a liberação de terpenos, de fitoncidas, que são componentes que são liberados pelas florestas, que fazem esse contato positivo na nossa saúde imediata, física, mental. Mas a ideia do banho de floresta é justamente essa reaproximação. É a pura presença, eu diria. A gente faz um refinamento dos 5 sentidos em conexão com a floresta. E volto a dizer, é uma permissão para ser, para existir, para sentir. É muito valioso. E a trilha, logicamente, de esportes, de natureza, tem também o seu valor, como eu disse, mas é uma proposta diferente, né? Então, o banho de floresta, ele traz essa sugestão do conceito do Green Mindfulness, né? De fazer aquela pausa para estar naquele lugar, consigo, com o grupo e com o meio ambiente também. E aí eu vou já emendar, porque aqui a gente tem uma parceria, né, que eu acho que é muito legal, uma visão do terapeuta, né, mas também uma visão científica, né, uma visão médica, né? E, doutor Fernando, quais os efeitos, porque a gente falou muito em presença, né, de estar presente naquele momento. Quais os efeitos da meditação guiada para o nosso sistema imunológico quando a gente realiza isso num ambiente verde, num ambiente externo que favoreça isso? Então, por exemplo, bem objetivamente, né? Lá no Centro de Ecologia Médica, que é uma área que tem um fragmento de mata, né? Uma área de 10 alqueires, mais ou menos 4,5, 5 são de
floresta preservada, e apesar de ser um pequeno fragmento, é um fragmento ligado aos 11 mil hectares do Parque do Morro Grande, né? Que é um parque ecológico, né? Um parque de preservação. Era uma reserva florestal e hoje foi elevado à categoria de parque. Então, a qualidade de vida que a gente tem nesse fragmento de floresta tem a complexidade e a biodiversidade desse parque. Então, era muito... Um dos principais exercícios que a gente fazia era exatamente esse. Num salão, né, de 120 metros quadrados, sentados em cadeiras, etc., fazíamos um treino de meditação. E daí, caminhávamos 200 metros, entrávamos numa trilha, né, e no âmago dessa trilha, a gente repetia a meditação. E não tinha uma pessoa que não sentia a diferença entre a experiência dentro da sala e a experiência abraçada pelas árvores, pela floresta. Então, e aí, se você for olhar, né, assim, os estudos feitos no Japão mostram, né, demonstram, né, mensuradamente, que, entre outras coisas, as células natural killer, né, que são aquelas que eliminam as células deformadas, né, células cancerosas, aumentam em 40%. E isso foi, para mim, uma grande resposta, porque nos anos 80, levando grupos para a floresta, eu observei em pessoas com câncer, mulheres com câncer, o desaparecimento de metástases, né? E isso me encantou. Eu falei, eu não entendo isso. Fui na literatura, na época ainda não tinha nada muito expressivo, né? Tinha um algum comecinho de indicações e tal, mas eu me aprofundei, assim, eu mergulhei nessa busca, né? Principalmente na atividade clínica, e foi assim que a gente concebeu a noção de ecologia médica, né? Como sendo reconhecendo a doença como um fenômeno ecológico, né? Nessa dança entre modo de vida 1 e modo de vida 2, né? Nessa dança entre esse modo de vida 1 movido pela resposta autonômica parasimpática e esse modo de vida 2 movido pela resposta autonômica de sobrevivência simpática, né? Então, é um jogo que acontece em todos nós, todos os dias, né? Então, quanto mais eu tiver autonomia para permanecer no modo de vida 1, para me manter num estado parasimpático, mais saudável, mais do que saudável, mais realizado, mais feliz eu serei. Porque a gente também, eu acho que isso é uma neura da sociedade ocidental, né? Doença e saúde, mas, na verdade, assim, da mesma forma que tem um pinguinho de yin dentro do yang, e tem um pinguinho de yang dentro do yin, assim, para ter bem-estar, eu preciso de um pinguinho de doença. Porque é essa doença que vai me ajudar a me manter no bem-estar, por incrível que pareça. Eu queria enfatizar essa noção do banho, né? Do mergulhar em natureza, né? A natureza da água, a natureza da floresta, a natureza do mar, né? A gente tem a talassoterapia, que é o termalismo da água do mar, né? E, enfim, toda essa nomenclatura só surgiu porque a gente se afastou muito da natureza. É como o Ailton Krenak fala, olha, vocês têm que ter uma medicina muito maluca, porque
Vocês se afastaram tanto, a gente não precisa dessa medicina porque a gente não se afastou tanto, entendeu? É simples assim, né? Então, então precisa voltar, precisa voltar. E assim, a técnica do banho de floresta é um jeito de voltar. Mas é importante cair a ficha que precisa voltar, né? A gente precisa se reconectar com os fluxos da natureza, né? Pelos mais variados. Só hoje aqui nessa nossa prosa já falamos de vários jeitos de se reconectar. Então escolhe um e se reconecta, né? É simples assim. Nossa, perfeito. Eu acho que passaríamos 2 horas aqui muito tranquilamente, né? Já convido para que a gente possa ter outros episódios, porque com certeza é muito bom, né? Eu queria muito agradecer essa aula, porque mais do que a gente conversar foi uma aula, né? Doutor Fernando, muito obrigada. Eu convido vocês, né, a saberem mais sobre o Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. Bia, o seu trabalho em projeto de saúde na floresta e essa experiência que você tem feito, principalmente no Rio de Janeiro, porque é lá onde você tem, né, praticamente as suas maiores conexões, mas que você também vem a São Paulo, de vez em quando traz isso. Então eu quero reforçar o convite ali para quem quiser acompanhar a página no Instagram, é @saúde na floresta. Eu publico mensalmente conteúdos nesse tema, além de divulgar os eventos sociais e as vivências. Então, quem estiver no Rio e desejar marcar uma experiência de banho de floresta, pode me chamar por lá. E aproveitando o seu comentário, Eli, eu estarei sim em São Paulo no próximo dia 18 de julho, conduzindo uma prática de banho de floresta no bosque do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na oficina de transdisciplinaridade que está sendo coordenada pelo Dr. Fernando. Então nós convidamos todos, será uma oficina aberta, basta realizar a inscrição pelo link do Simpla, vou deixar aqui também. O dia terá uma programação totalmente dedicada à abordagem integrativa de saúde e natureza. Então nós aguardamos todos vocês. Então, só agradecimento, gratidão, muito obrigada, viu? Foi exatamente um prazer enorme.